Boa noite a todos. O assunto de hoje é logística enxuta. Assim como nós temos a manufatura enxuta, que é um termo tirado do sistema Toyota de produção, né? Enxuta aí no sentido, tradução de Lean Logistics, Lean Manufacturing, que significa enxuto. Enxuto significa sem desperdícios. Então, como logística é um serviço, seriam serviços sem desperdícios. Muito bem. Assim como a manufatura enxuta, a logística enxuta também é baseada em dois princípios da logística, que é o just in time, fazer na hora certa, oferecer serviço nas condições exatas, e o JIDOKA, que é a automação, mas com uma visão humana. Bom, esses dois princípios a gente vai explorar ao longo deste artigo que a gente viu aí. Primeiro, o que é esperado no que a gente chama de uma manufatura enxuta ou um sistema Toyota de produção? É você ter menos esforço humano para projetar e produzir bens ou serviços, menos investimento por unidade ou de capacidade fabril, ou menos investimento para cada unidade de transporte que a gente tem, no caso da logística, menos fornecedores, mas fornecedores qualificados, devidamente qualificados, menos estoques, menos desperdícios. Além disso, menor nível de defeito, menor tempo de concepção e lançamento de produto, menor tempo de ciclo de atendimento do ciclo do pedido e menor tempo entre identificar um problema e resolver aquele problema. Essa é a característica do sistema Lean, tá certo? Então, se você trabalhar o sistema Lean na produção, significa produção puxada, desenvolvimento de fornecedores, porque fornecedores desenvolvidos, eles auxiliam o seu processo produtivo e constituem, os fornecedores constituem uma base para o sistema just-in-time. Eliminação de qualquer atividade que não agrega valor, de todas elas que não são agregadoras de valor, que agregam custo e não valor. Dar maior autonomia aos funcionários, que a gente chama aí de empowerment. Envolvimento de clientes e fornecedores desde as etapas do desenvolvimento de produtos e serviços. Ou seja, entender fornecedores e clientes como uma extensão da sua empresa. Você não vive sem ter bons fornecedores e sem ter clientes, naturalmente. Tá? Isso são algumas características da manutenção ou da manufatura enxuta, ou do Lean Manufacturing. Quais os resultados econômicos que a gente pode tirar aplicando esses conceitos, né? Você tem entregas mais frequentes, menores lotes de produção, menores lotes de entrega, menor lote de transporte, tá certo? Menos estoque. É isso que a gente quer, porque a gente sabe que tudo isso pode levar a custos e atender bem o cliente. Como a gente sabe, logística é um serviço, então ter um bom serviço logístico. Então, o que seria essa famosa logística enxuta? É você buscar criar valor ao cliente, criar valor daquele serviço que você presta para o cliente, por meio de um serviço logístico que seja tanto eficiente quanto eficaz. Isso é, um serviço logístico enxuto para todos os membros da cadeia de suprimentos. Eu estou colocando isso, é que a gente está falando de fornecedor, tá certo? De cliente, da produção, de todo o processo logístico. Ou seja, é você ter o menor custo total. Tá certo? Não é o menor custo de transporte, não é o menor custo de estoque, é o menor custo total. Isso que significa você ter uma logística enxuta. Qual que é a base conceitual de tudo isso que nós estamos falando? Dois americanos, o Womack e Jones, né, que vieram a primeira vez apresentando esse termo Lean, né, Lean Solutions, e esse conceito de manufatura enxuta num livro que foi um best-seller, que foi A Máquina que Mudou o Mundo. Né? Então, eles trouxeram, em decorrência disso, nos proporcionaram alguns conceitos sobre consumo enxuto. O que vem a ser consumo enxuto? E
Não é que os clientes consumam menos, não. É que os clientes tenham mais facilidade no momento de consumir aquilo que ele comprou, de usar aquilo que ele comprou, tá certo? De uma forma melhor, mais adequada. E quais são esses princípios? Primeiro, temos que solucionar totalmente os problemas do cliente. Os produtos e serviços devem funcionar juntos. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu estou comprando uma mesa, tá certo? E com cadeiras, não adianta chegar à mesa e depois falar que vai trazer as cadeiras. Se eu estou comprando cimento numa loja de material de construção, se eu estou comprando cimento, brita e areia para fazer um concreto, não adianta o cara chegar antes lá com areia. Eu não vou fazer nada só com areia. Eu preciso que cheguem juntos as quantidades. Não preciso talvez chegar toda a quantidade de areia, toda a quantidade de brita e toda a quantidade de cimento ao mesmo tempo, mas a quantidade que eu possa começar a trabalhar juntos. Né? Não desperdiçar o tempo do cliente, é essa questão do sincronismo. Oferecer o que o cliente quiser, onde ele quiser, quando ele quiser, agregando continuamente soluções para reduzir as questões, todos os seus problemas, em termos de tempos, etc. Esta melhoria contínua de processo, preconizada na manufatura enxuta, né, que a gente dá o nome de Kaizen, né, a capacidade das operações de se aprimorarem constantemente. Muito bem. Vamos, no artigo que eu passei para vocês, eles pegam um exemplo do operador logístico da McDonald's, né, que é a Martin Brower. Né? Então, como que eu vou aplicar esses princípios do consumo enxuto? Primeiro, eu tenho que entender perfeitamente bem quais são os critérios competitivos do meu cliente. Porque se o meu cliente é competitivo, significa que ele vai sobreviver, vai ser melhor que a concorrência. E se ele for melhor que a concorrência, ele vai comprar de mim. Se ele morrer, se ele sair do mercado, ele não vai comprar. Então eu preciso entender por que torna a McDonald's mais competitiva. Uma vez entendido isso, o que torna, quais são os critérios competitivos do cliente, é preciso entender que eu preciso ter consistência dos produtos na loja. Não adianta eu levar o pão e não ter o hambúrguer. Né? Eu tenho que ter rapidez, porque o McDonald's é um fast food, tá certo? Eu não posso ser lento no atendimento. Eu tenho que ter um custo adequado, porque como é que eu vou manter a competitividade? Hoje o McDonald's compete não só com outros que fazem sanduíche, mas com vários outros fast foods que existem nos centros comerciais. Uma vez que eu entendo os critérios competitivos do cliente, eu preciso fazer um plano de ação. O que é um plano de ação? É como que eu vou implementar isso. Tá certo? Eu sei que ele precisa de consistência, precisa de rapidez, precisa de custo baixo. Então, como é que eu vou implementar? E aí, novamente, o artigo dá o exemplo dos princípios do consumo enxuto colocado na prática, que foi, para poder que saíssem todos juntos e material fresco, eles criaram uma central de fornecimento de pães, carnes, né, que eles chamaram de Central Food Town, né, com carnes e pães. Primeiro, tinha que ter suportado por um processamento eletrônico de pedidos, tá? Agilizar. Tem que ter sincronia dos produtos, os produtos têm que chegar juntos. Atendimento via janela de atendimento, ou seja, que tenha uma prioridade, uma periodicidade requerida. E caminhões com diferentes compartimentos para chegar a carga junto. Né? Então ali você pode chegar o hambúrguer, pode chegar a alface, pode chegar o pão, quer dizer, chega tudo que você precisa para montar o sanduíche. Não é um caminhão de pão, um caminhão de carne, um caminhão de alface. Não, chegam tudo ali compartilhado. Desde aqueles princípios que a gente viu um pouco atrás de cross-docking. Muito bem. Então aí precisava de caminhões com diferentes compartimentos para colocar um pouco de cada uma desses componentes do sanduíche. Né? Entregar nos volumes necessários, ou seja, para isso precisa de uma boa previsão, acompanhamento de demanda,
para que não fossem pegos de surpresa. Que tivesse um sistema de informação que não fosse somente um sistema de informação para dentro da empresa dele, da Martin Brown, mas fosse um sistema de informação que ele pudesse ver as demandas do cliente, ou seja, um sistema de gerenciamento empresarial, né, estendido, um ERP estendido. Teria que ter um roteirizador, né, para poder percorrer as lojas da McDonald's com menor custo, com otimização de cargas. Tem que ter um centro de atendimento a cliente 24 horas, né, um Customer Service 24 horas, para solucionar todos os problemas que acontecessem. E, principalmente, tinha que ter indicadores de desempenho. Porque se você não mede os desvios, os problemas, a sua eficiência, a sua eficácia, como é que você vai poder melhorar? Como é que você vai poder aplicar o que a gente chama de Kaizen? Não é verdade? Muito bem. O artigo não fala diretamente, mas eu achei interessante acrescentar aqui, que são princípios da manufatura enxuta, a gente tentar eliminar o que a gente chama de 7 desperdícios. Mas eu não vou pegar os 7 desperdícios ligados ao processo produtivo, não. Eu quero trabalhar os 7 desperdícios ligados ao processo logístico, às operações logísticas. Então, os desperdícios que a ONU tinha elencado foram superprodução, superprocessamento, movimentação excessiva, produtos não conformes, estoque, altos estoques, tempo de espera elevado, muito custo de transporte. Então, aplicando isso na logística, o que a gente pode fazer para que a gente consiga uma logística enxuta? Superprodução. Como é que a gente pode levar isso para a logística? O que são superprodução e logística? Talvez grandes lotes de entrega, gerando estoque, né? Ou seja, superprodução é o fazer antes, entregar antes da hora, em quantidade maior que o requerido. Isso é uma superprodução. Superprocessamento, fazer coisas desnecessárias. Por exemplo, carregamento e descarregamento desnecessários, que não precisam ser feitos. Conferência de entrada, conferência de saída, né? Eu já fui ao supermercado que é 2, 3 conferências. Duplicação de atividades, estratégia de picking inadequada, tudo isso são superprocessamentos que precisam ser evitados no processo logístico, que tornam o processo logístico enxuto. Movimentação, por exemplo, na operação de armazenagem tem movimentações desnecessárias, inadequadas, né? Estoques provisórios, tudo isso que gera movimentação. Eu ponho num lugar, depois eu tenho que transferir para outro lugar, etc. Produto não conforme, que é devolução por erro de separação, entrega, embalagens danificadas, danos e avarias nos produtos, produtos vencidos, tudo isso é produto não conforme, que a gente tem que ficar muito atento. E estoque, que é o acúmulo de material no processo por falta do conhecimento, da demanda ou por processos cheios de incertezas, porque a gente já viu que estoque é uma função das incertezas, tanto da oferta como da demanda. Produto cheio de espera para poder receber, espera de equipamentos para poder descarregar, espera para descarregar, longas filas de espera, como a gente vê a ineficiência logística no Brasil, né? Espera aguardando aprovação, etc, etc, tantas esperas. O processo não flui, o fluxo logístico fica sendo interrompido a todo momento. Isso são ineficiências, são desperdícios. E transporte. Por exemplo, um desperdício de transporte é você ir 1 ou 2 vezes perto do mesmo local, tá certo? Vai lá na frente, entrega uma coisa, depois volta para lá, por falta de um roteirizador, de um processo adequado. Enfim, todos esses desperdícios, se eliminados, tornam a nossa logística enxuta. É isso que a gente está querendo dizer, que os processos logísticos, a logística como um serviço prestado ao cliente, ela deve ser muito eficiente, com menor custo total e muito eficaz, atender o que realmente o cliente deseja e quer.
Tá bom? Eu espero que isso esclareça um pouquinho esse artigo que eu postei aí e também será uma questão que a gente vai discutir por meio de exercícios, tá bom? Já é matéria para a prova final. Um grande abraço para todos.